vizinhos estranhos. Muitas vezes convivemos com algumas pessoas sem imaginar o que elas são capazes de fazer. Quando eu tinha aproximadamente 12 anos, chegou para morar bem perto de nossa família uma família formada por um casal e um filho. Desde os primeiros dias, percebemos que eles tinham um comportamento diferente. Eram pessoas muito fechadas e algumas atitudes daquele casal causavam preocupação em nossos pais. Por isso, meu pai e minha mãe não permitiam que eu e meus irmãos fôssemos à casa deles. Também recomendavam que evitássemos de muita aproximação ou conversas demoradas. Naquela época, nós não entendíamos completamente aquela proibição. Éramos crianças e não enxergávamos o perigo que os adultos já conseguiam perceber. Com o passar dos dias, começaram a acontecer algumas situações que confirmavam a preocupação dos nossos pais. Certo dia, o filho do casal comentou com a mãe que o feijão estava sem sal. Era apenas uma observação feita por uma criança durante a refeição, mas o pai não gostou do comentário. Como castigo, ele obrigou o menino a comer uma xícara de sal. Quando soubemos do que havia acontecido, ficamos assustados. Era difícil imaginar que um pai pudesse aplicar um castigo tão cruel ao próprio filho, simplesmente porque ele disse que o feijão estava insosso. Em outra ocasião, uma vaca criada pela família não obedeceu ao senhor Joaquim. Irritado, ele começou a bater violentamente no animal. Um senhor que passava pela estrada presenciou a cena e precisou interferir para que ele parasse. Meus pais também observaram o comportamento daquele homem. Depois daquele episódio, passaram a ter ainda mais cuidado conosco. Eles não queriam, de maneira nenhuma, que conversássemos ou tivesse a proximidade com aquela família. No quintal da nossa casa, estávamos criando 6 frangos. Havia machos e fêmeas, e nós cuidávamos deles com carinho. Para minha família, que era simples, aquela pequena criação tinha muito valor. Além de nos ajudar na alimentação, representava o resultado do nosso cuidado e do nosso trabalho e do trabalho dos nossos pais. Porém, certo dia, encontramos todos os frangos passando mal. Tentamos salvá-los, mas já era tarde. Os 6 morreram. Depois, o próprio senhor Joaquim confessou que havia colocado veneno. Segundo ele, o produto não deveria ter atingido a nossa criação, mas atingiu. E nós perdemos todos os animais. A tristeza tomou conta da nossa casa. Não podíamos provar qual tinha sido a verdadeira intenção daquele homem, mas a atitude dele nos deixou ainda mais desconfiados. Apesar de tudo, a vida precisava continuar. O tempo passou e chegou o período do inverno. Naquele ano, as chuvas foram boas, trouxeram esperança para nossa família.
Preparamos a terra e plantamos milho, feijão, fava, girimum, melancia, melão. Com a chuva, as sementes germinavam e o nosso roçado ficou bonito, muito bonito e viçoso. As plantas cresceram fortes. Logo começaram a aparecer as primeiras espigas de milho e as vagens de fava. Para nós, aquela plantação era tão linda e abençoada. Cada planta representava alimento na mesa e recompensa por todo o esforço da família. Depois de tempos difíceis, ver o roçado produzindo nos enchia de alegria. Certa tarde, minha mãe chamou a mim e meu irmão e disse: "Vamos ao roçado. Preciso trazer umas favas para amanhã já deixar tudo pronto." Minha mãe queria colher algumas bagas de fava para debulhá-las e deixá-las preparadas para cozinhar bem cedo na manhã seguinte. Enquanto caminhávamos, minha mãe falava sobre a colheita e sobre como prepararia aquelas favas. Para uma família simples, colher o alimento diretamente do roçado era motivo de muita alegria. Cada vagem representava o resultado do nosso trabalho e a certeza de que teríamos comida na mesa. Porém, quando nos aproximamos da plantação, percebemos que alguma coisa estava diferente. Ouvimos um barulho vindo do meio das ramas. Era o som de alguém caminhando por entre as plantas e mexendo nas vagens. Diminuímos passos e seguimos em silêncio. Quando chegamos mais perto, vimos Dona Jane, a esposa do senhor Joaquim, dentro do nosso roçado. Ela estava colhendo as nossas favas. Jane parecia tão entretida que não percebeu a nossa chegada. Continuava arrancando as vagens, colocando-as nos recipientes que havia levado. Chamamos esse recipiente de bisaco. Por alguns instantes, ficamos parados observando aquela cena, sem saber o que fazer. Minha mãe ficou surpresa e constrangida. Jamais esperava encontrar uma vizinha dentro da sua roça sem que a gente estivesse com ela. E colhendo o alimento que havíamos plantado e cuidado com tanto esforço. Quando Jane finalmente levantou a cabeça e nos viu, levou um susto. Ela percebeu que havia sido flagrada. Tentou explicar sua presença ali, apresentou uma desculpa apressada e logo tentou de ir embora. Mesmo assim, não devolveu as favas que já havia colhido. Depois que ela saiu, fomos observar o caminho que havia feito dentro do roçado. Foi então que percebemos que o prejuízo era ainda maior. Por onde Jane havia passado, as ramas estavam quebradas, pisoteadas. Nas pressas ou a falta de cuidado, ela havia colocado os pés sobre as plantações de abóbora e de melão. Algumas folhas estavam amassadas e os galhos partidos, e as ramas que antes espalhavam-se verde e bonitas pelo chão estavam todas machucadas. O roçado que tanto nos alegrava havia agora e carregava as marcas da passagem dela. Não era somente uma questão de ter levado algumas favas. Dona Jane havia invadido nossa plantação
e danificar aquilo que a nossa família cultivava com tanto esforço. Cada rama quebrada representava parte do nosso trabalho. Nós havíamos preparado a terra, colocado as sementes, acompanhado as chuvas e esperado pacientemente que as plantas crescessem. Agora, em poucos minutos, uma pessoa havia destruído parte daquilo que levou meses para nascer. Minha mãe olhava para as plantas sem dizer muita coisa. Eu e Paulo também ficamos tristes. Éramos crianças, mas compreendíamos que aquilo era muito errado. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, minha mãe não discutiu com Jane, nem foi até a casa dela tomar satisfação. Apenas recolheu as favas que ainda podíamos colher e voltou conosco para casa. Seguimos pelo caminho mais calado do que quando chegamos. Na ida, conversávamos felizes sobre a colheita e sobre o alimento que teríamos na manhã seguinte. Na volta, levávamos conosco a tristeza de ver o nosso trabalho desrespeitado. Mas aquela situação também nos preparou para ouvir, naquela mesma noite, mais um importante ensinamento de nosso Pai. Mas hoje eu compreendo que a vergonha não deveria ter sido de minha mãe, e sim dela. Minha mãe não havia feito nada de errado. Ela apenas havia surpreendido alguém se apropriando do que não lhe pertencia. Naquela noite, como acontecia todos os dias, nossa família se reuniu ao redor da mesa para jantar. Esses momentos eram muito importantes em nossa casa. Enquanto repartíamos o alimento, meu pai conversava conosco e transmitia ensinamento que levaríamos para toda a vida. Entre uma conversa e outra, ele costumava repetir: meus filhos, por onde vocês passarem, se encontrarem até mesmo ouro em pó, não peguem. Se não pertence a vocês, não levem. Meu pai talvez não tivesse muitos bens materiais para nos oferecer. Nossa vida era simples e tudo era conquistado com muito trabalho, mas ele nos deixou algo muito mais valioso: o exemplo da honestidade. Suas palavras ficaram guardadas em nosso coração, em meu coração. Com o passar dos anos, compreendi que não importa o valor daquilo que encontramos. Pode ser ouro, pode ser dinheiro, alimento ou qualquer outro objeto. Se não nos pertence, não temos o direito de tomar para nós. Também aprendemos que as pessoas revelam quem são por meio de suas atitudes. Os nossos vizinhos podiam apresentar desculpas para o que faziam, mas suas ações demonstravam falta de respeito pelas pessoas, pelos animais e pelo trabalho dos outros. Já o meu pai, mesmo sendo um homem simples e trabalhador, ensinava dentro de nossa casa aquilo que realmente torna uma pessoa rica: a honestidade, o respeito e a consciência tranquila. Aquele ensinamento atravessou o tempo. Nós o guardamos e procuramos repassá-lo aos nossos filhos e às novas gerações. Ainda que você encontre ouro em pó pelo caminho, não pegue. Se não é seu,
deixe onde está. Porque aquilo que pertence aos outros nunca poderia ou poderá trazer a verdadeira felicidade. Mas a consciência limpa, um coração honesto e o respeito pelo próximo são riquezas que ninguém poderá tirar de nós. E você, amigo de história, recebeu algum ensinamento dos seus pais ou avós que permanece guardado em seu coração até hoje? Conte nos comentários. Sua experiência também pode trazer uma importante lição para as outras pessoas. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com seus familiares e amigos. Inscreva-se no canal Aurora Livre e ative as notificações para acompanhar as nossas próximas histórias. Até a próxima história!